Olá pessoal, tudo bem? Então, trazendo para vocês mais uma informação importante aqui. Saiu dia 30/7, hoje é dia 31. A gente está aqui agora, exatamente meia-noite, na verdade, já estamos no dia 1º de agosto. Neste momento, a LGPD já está vigorando com as suas sanções administrativas, então eu chamo a atenção aí de todos os brasileiros, de todos vocês, para ficarem atentos às sanções administrativas que a LGPD pode implementar, ela pode aplicar. Então, o que muda após 1º de agosto de 2021? O que muda a partir de hoje, pessoal? Sanções administrativas aqui da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. As sanções, elas estão previstas lá no artigo 52, 53 e 54 da LGPD. Elas são referentes às sanções administrativas, né, que passam a vigorar a partir de 1º de agosto, a partir de hoje. Quais as sanções que elas podem ser aplicadas pela NPD? A gente fala muito das multas, da penalidade de 50 milhões, de até 2% dos valores aqui dos faturamentos das empresas em pessoa jurídica, né, de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluindo-se os tributos, mas também é limitado até 50 milhões. Mas não é só isso, gente. Antes de chegar na multa, você tem lá uma advertência que a empresa pode tomar, né? E a NPD ela vai ser muito orientativa nesse momento. Ela vai dar aí algumas chances para as empresas, mas é claro, tudo depende do volume, da condição, da situação. Se a empresa, por exemplo, não fez nada para atenuar o risco da LGPD, o risco da multa pode ser muito maior, pode ser muito grande, mas pode ser também que a NPD fazer uma vista grossa num primeiro momento, mas eu não acredito que nenhuma multa será aplicada, que nenhum aviso será dado. A ANPD ela vai dar advertência, né, de acordo com o que acontecer, porque até precisa ser corrigidos. Então a advertência ela serve justamente para isso, para trazer algumas medidas corretivas, né? A empresa precisa se organizar, trazer lá um plano de ação, enfim, para que isso não volte a acontecer. Se porventura a NPD já advertiu, já aplicou todos os tipos de indicação de correção, prazo, e porventura a empresa repetiu, aí a multa ela é certa. Aí pode ter certeza que eu acho que vem uma multa por aí. Agora, e a multa ela pode ser diária, isso está lá com o limite referente aos 50 milhões, está ali no inciso 2, né? Mas acaba que a empresa ela pode ser publicizada na internet. Isso vai aparecer na internet, os links serão compartilhados, a matéria será compartilhada, sua empresa ela vai ser penalizada de uma outra forma. Começa a ficar complicado, não só as penalidades da LGPD, né, ou a questão da publicização, mas também pode acontecer de a sua empresa começar a sofrer processos judiciais por conta de pessoas que porventura se sentiram lesadas aí com relação a essa informação. Os dados eles podem ser bloqueados, também é um tipo de sanção. Eles também podem ser eliminados por conta da infração que a empresa está sendo acusada, e aí assim, esse é um tipo de penalidade séria, porque imagina uma empresa que tem os dados vazados e esses dados são basicamente os dados dos seus clientes. A sua base de cliente integralmente pode ser ali eliminada. Ela pode ter a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a que se refere à infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, por mais 6 meses, até que a regularização do tratamento do dado pelo controlador seja efetuada. E quem é o controlador? É a empresa. A empresa que trata os dados é o controlador. Tem um outro agente nessa conversa da LGPD que é o operador. O operador é aquele que trabalha para o controlador e faz o tratamento de dados. Um exemplo é um contador, por exemplo, um RH externo, faz o RH da sua empresa, faz a contabilidade da sua empresa. Essas empresas, esses escritórios são operadores. Aí você pode perguntar, mas eles também precisam se adequar à LGPD?
Sim, eles também precisam se adequar à LGPD. E que outra penalidade tem? Que outra sanção? Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais a que se refere e a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogar por igual período. Quer dizer o seguinte, se ele estava tratando o seu dado de alguma forma para aquele negócio, essa atividade de tratamento ela pode ser cancelada. Ah, é um contato com o cliente? É um tratamento de dados, pode ser cancelado. Se foi vazado, pode ser cancelado. Ah, é um processamento de uma folha de pagamento? Pode ser suspenso, né, por 6 meses e pode ser prorrogado por mais 6 meses. E a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Imagina uma empresa que faz contabilidade e faz tratamento de dados. Essa base teve algum tipo de reclamação, manifestação, enfim, houve aí algum tipo de sanção da parte da NPD. Ela pode impedir a sua empresa de processar, de tratar esses dados por conta do ato, do assunto, do fato que foi gerado essa reclamação. É uma sanção também. Outros órgãos públicos podem aplicar essas sanções. Conforme dispõe, né, o artigo 52, as sanções administrativas são previstas pela LGPD e são passíveis de aplicação somente pela ANPD. Só a ANPD pode aplicar essas sanções, né? Além disso, também a lei estabelece que as competências da NPD prevalecerão no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Então, ela também vai fiscalizar a administração pública. Vale lembrar que nos termos da LGPD, a aplicação das sanções previstas na LGPD não substitui a aplicação de sanções administrativas civis ou penais definidas na Lei 8.078. Então ali é o Código do Consumidor, ou seja, uma empresa, ela pode ser penalizada tanto pela LGPD quanto pelo Código do Consumidor. Importante ficar atento a isso aí também. Como a autoridade vem se estruturando para aplicar essas sanções? A LGPD já entrou em vigor desde setembro de 2020 e a NPD logo em seguida já foi instituída, o pessoal já começou a se organizar e a NPD deverá editar regulamento próprio para sanções administrativas que deverá ser objeto de sua consulta pública, contendo ali metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções da multa. As metodologias para as sanções pecuniárias devem ser previamente publicadas e devem também apresentar objetivamente as formas de dosimetrias para o cálculo do valor base das sanções de multa. E deverão também conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos na LGPD. Basicamente é o seguinte, a NPD ela tem o poder de multar, ela vai se organizar para isso, ela está se organizando já tomou alguns movimentos para notificação, inclusive de vazamentos, de tudo mais, né? Eles publicaram um cronograma para aprovação do regulamento e a efetiva aplicação das penalidades. Foi feita uma minuta com relação à fiscalização e aplicação de sanções, encontra-se em fase final de análise que deve ser definido nas próximas semanas, vai ser remetido para o Conselho Diretor da NPD para deliberação. Em paralelo, encontra-se também estudo das metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções de multa. A aplicação das penalidades, por sua vez, deve ser precedida de procedimento administrativo que possibilite a oportunidade de ampla defesa e de recursos administrativos, em consonância com a Lei 9.784 de 99, a legislação especial e os demais regulamentos pertinentes à NPD. Isso significa dizer o seguinte: tomei uma multa, a empresa teve um vazamento de dados, tomei uma multa, posso recorrer? Pode recorrer. A NPD ela vai dar esse direito de ampla defesa para as empresas, isso é importantíssimo. Qual a abordagem que terá a NPD quanto a eventuais infrações cometidas? Bom, segundo a proposta de regulamento submetida à consulta pública, ainda sujeita a alterações em razão das contribuições recebidas, que foram muitas empresas, muitos advogados, muitos colegas de outros órgãos participaram dessa consulta pública e essas consultas, a ANPD considerou muita coisa, né? E nesse sentido prevê que uma atuação da ANPD se dê conforme uma abordagem mais responsiva, ou seja, de maneira mais gradual, baseada no comportamento do regulado, né? E alicerçada em um plano de monitoramento do setor que permita a priorização de temas segundo o seu risco, gravidade, atualidade e relevância. É aquilo que eu falei.
A ANPD ela vai avaliar todo o comportamento da empresa, se a empresa está se adequando, se ela trabalhou já para agradar e seguir a lei, se ela se organizou, se não, a multa é certa. Mas eles vão fazer sim uma análise e vão analisar a proposta, o regulamento que prevê etapas de monitoramento, orientação, prevenção e até repressão de infrações, levando em consideração as informações recebidas a partir das reclamações e denúncias feitas pelos titulares, né? Inclusive com representações e notificações de incidentes para estabelecer prioridades a serem incluídas na agenda de fiscalização. A ANPD pretende se articular com outros órgãos públicos para fins de fiscalização. A LGPD prevê que a ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação da lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação. Então a ANPD é única, né? Ela já possui lá acordos de cooperação técnica firmados com a Secretaria Nacional de Consumidor, Senacom, e com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que permitem o desenvolvimento de atividades conjuntas e temas que gerem repercussões nas áreas de atuação dos órgãos envolvidos. Já há, inclusive, casos concretos sobre análise da autoridade que envolvem a atuação cooperativa com esses órgãos e com o Ministério Público. Nesse sentido, a ANPD espera continuar ampliando as relações de parceria com outros órgãos públicos com vistas a imprimir maior efetividade à sua atuação em defesa dos direitos dos titulares de dados. E como serão penalizados os órgãos públicos? Os órgãos e as entidades públicas poderão ser punidos com todas as sanções administrativas previstas na LGPD. Não vai ter diferenciação, salvo as sanções pecuniárias. Ademais, a LGPD prevê a possibilidade de responsabilização de agentes públicos nos termos previstos da Lei 8.112 de 90. Estatuto Público do Servidor, Estatuto do Servidor Público. As leis também 8.429, né, improbidade administrativa, e a 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, assim, o órgão público vai ser penalizado, mas os valores sancionatórios não cabem, né, porque não tem vínculo ali financeiro, né, no caso. A ANPD pode aplicar sanções relativas a fatos ocorridos antes de 1º de agosto de 2021. As sanções previstas de LGPD são aplicáveis a fatos ocorridos após 1º de agosto de 2021 ou para delitos de natureza continuada iniciados antes da lei dessa data, né? Então, se foi antes de 1º de agosto de 2021, somente se foi alguma coisa continuada, e aí sim pode ter pertinência, se não, só depois de 1º de agosto. A ANPD pode aplicar sanções relativas a fatos ocorridos após 1º de agosto, mas antes da entrada em vigor do regulamento de fiscalização e aplicações de sanções administrativas, de modo a conferir lá a segurança jurídica aos administrados. A ANPD iniciará sua atuação sancionadora após a aprovação do regulamento de fiscalização e de aplicação de sanções administrativas, que estabelece as etapas para o processo administrativo sancionador e os direitos dos administrados. A atuação da autoridade pode se dar com relação a fatos ocorridos após 1º de agosto ou para delitos de natureza continuada iniciados antes de tal data, como foi falado na pergunta anterior. Nesse caso, ela está dizendo o seguinte: esse regulamento de fiscalização que eles estão criando, né, vai ter valor e vai ajudar nessa aplicação das sanções administrativas, mas as penalidades em si serão consideradas apenas depois do regulamento estar pronto, mas será sim analisados os fatos ocorridos após o 1º de agosto, principalmente com relação aos delitos de natureza continuada iniciados antes desta data. Haverá algum canal para comunicar a ANPD, eventuais infrações relacionadas à LGPD? Já existe o canal, falei aqui no nosso canal, inclusive, no próprio site da ANPD, né? E aí tem as instruções no site aqui, mas eu vou deixar também um card para vocês clicarem e fazerem suas reclamações lá. Em quais situações a ANPD pode aplicar essas sanções? E somente se houver vazamento de dados pessoais, ou há outras possibilidades? O descumprimento das obrigações previstas na LGPD é passível de sanção pela ANPD. Existem obrigações para além daquelas relacionadas ao vazamento de dados pessoais também. Qualquer situação lá que tem a ver com as obrigações previstas na LGPD é passível de sanção. Então,
as empresas têm que seguir, pessoa pública ou privada. Como serão calculadas as multas? O cálculo das multas considerará os parâmetros estabelecidos na LGPD artigo 52 e a metodologia para o cálculo ainda será submetida à consulta pública. A ANPD já tem equipe formada para monitorar o cumprimento da LGPD, receber denúncias e aplicar sanções, de acordo com o regimento interno da ANPD aprovado pela Portaria número 1, de 8 de março de 2021. A Coordenação Geral de Fiscalização é a unidade responsável por essa atividade. Os cargos previstos para a realização dessa atividade do Decreto 10.474, de 26 de agosto de 2020, encontram-se devidamente preenchidos. Ou seja, já tem pessoal que vai cuidar dessa questão de monitoramento. E, por último, os processos administrativos da ANPD podem ser consultados publicamente e onde? O acesso aos processos administrativos em andamento da ANPD segue as regras da Lei de Acesso à Informação e os pedidos de acesso podem ser apresentados por meio da plataforma Fala.br. Como eu já disse antes, eu fiz um vídeo só para a abertura de denúncia ou solicitação e lá você consegue saber e ter mais informações sobre como você faz solicitações para a ANPD, como você faz denúncias. E esse aqui foi um vídeo só para você ter uma ideia de como que vai funcionar as sanções da LGPD a partir de 1º de agosto. Eu espero que vocês gostem e conto com o apoio de vocês para compartilhar esse vídeo, dar um like se você gostou, se você curtiu também, se inscreve no canal e isso vai ajudar a gente bastante para aumentar o número de seguidores e a gente poder trazer mais vídeos para vocês. Se você tem alguma dúvida que eu não respondi ou que a gente não esclareceu direito, deixe nos comentários e a gente ajuda como a gente puder fazendo mais um vídeo aí para responder a sua dúvida, ok? Valeu, gente. Obrigado, até o próximo vídeo.